18 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim, vem um homem que é superior a mim, porque era antes de mim, e eu não o conhecia, mas vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. João deu este testemunho: viu o Espírito descer do céu em forma de pomba, e repousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. Agora vejamos as interpretações na catena áurea, segundo esta palavra viva. Vejamos segundo Orígenes. Tendo Jesus vindo até João Batista, este não só persistia no testemunho que dera, senão lhe revelava coisas ainda mais impressionantes, figuradas por este dia seguinte, o que alude o texto. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele. Outrora, a mãe de Jesus, logo que concebera, fora visitar a mãe de João, que ainda o trazia no ventre. Tão logo a voz de Maria, ao saudar a prima, alcançou-lhe os ouvidos. Saltou João na barriga de sua mãe. Aqui, após dar testemunho, João Batista viu o próprio Jesus se aproximar e vir ter com ele. É natural que os homens, por primeiro, sejam instruídos pelo testemunho alheio, para só então discernirem com os próprios olhos. Ora, a visitação de Maria a Isabel, a qual lhe era inferior, e o procedimento do Filho de Deus, a vir ao encontro de João Batista, manifestam a humildade e o zelo com que nos devemos fazer úteis àqueles que nos são inferiores. Não ficamos sabendo aqui de onde vinha nosso Senhor, mas podemos inferi-lo do relato de São Mateus, que escreve nestes termos: Então foi Jesus da Galileia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. Segundo os ensinamentos de São João Crisóstomo, ou São Mateus relata a vinda de Jesus Cristo para receber o batismo, e João Batista, por sua vez, alguma outra ocasião em que Nosso Senhor foi ter com o precursor depois de já tê-lo recebido. É o que parece indicar a sequência do texto: viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba, e etc. Os evangelistas como que dividiram entre si as diferentes épocas da vida de Jesus. São Mateus nada diz dos fatos que ocorreram antes da prisão do precursor, passando de imediato aos eventos que a ele se seguiam, ao passo que São João se concentra mais no sucedido antes de que ele fosse posto em ferros, e é precisamente o que faz quando escreve deste teor. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele, porque veio ter com ele uma segunda vez, depois de ter sido batizado, porque o Salvador fora batizado junto de uma multidão, e não queria que disso concluísse. Vinha ter com João pelos mesmos motivos de outros homens, a saber, para confessar os pecados ou receber o batismo de penitência. Torna com efeito a João para lhe dar a chance de desfazer o equívoco e o precursor a fazer, dizendo deste teor: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Ora, era evidente que Jesus, que tira o pecado do mundo, não ia ter com João a se confessar, mas para lhe dar a ocasião de prestar seu testemunho. Diga-se ainda que ele veio ainda uma segunda vez e confirma a verdade dos primeiros testemunhos no espírito daqueles que os ouviram, a prepará-los para outros mais. Diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus, querendo com isto não apenas significar que era este o Cordeiro outrora esperado, recordando a profecia de Isaías e do figurado da antiga lei, senão também conduzir com mais facilidade os homens à verdade. Segundo Santo Agostinho, se contudo o Cordeiro de Deus é inocente e o mesmo João é o Cordeiro, porventura disto
não se colhe que ele próprio seja inocente? Porém, todos os homens descendem daquela raça que assim foi lamentada por Davi. Eis que nasci na culpa. Só há com efeito um cordeiro, que não nasceu desta raça, que não foi concebido na iniquidade, nem gestado no pecado, senão que concebido e gestado pela Virgem, livre de faltas, na fé. Segundo Orígenes, 5 tipos diversos de animais ofereciam-se no templo: 3 terrestres, o bezerro, a ovelha e a cabra, e 2 alados, a rola e o pombo. Da espécie ovina, 3 eram encontradiços: o cordeiro, o carneiro e a ovelha. Entre estes últimos, João Batista tomou o cordeiro como símbolo do Salvador, porque esse animal era oferecido como vítima sacrificial diária, uma vez pela manhã e outra no entardecer. Ora bem, que oblação diária pode oferecer uma natureza dotada de razão, senão o verbo vivente que aqui vai representado pelo cordeiro? Eis a oblação matinal, quando a alma se detém a contemplar as coisas divinas, impedindo aqui está o contínuo repouso nestas alturas, porquanto a força da união que sustém com o corpo mortal torna-se grave e pesada. Da contemplação desta palavra, pela qual lhe pomos a Jesus Cristo por nome Cordeiro, coligimos algumas diretrizes, chegando destarde aos sacrifícios do entardecer, que figura o viver entre as coisas corpóreas. Ora, o que ofereceu este Cordeiro em sacrifício é o mesmo Deus, como que oculto no homem, o sumo sacerdote que disse: ninguém me tira, mas eu por mim dou, e tenho o poder de a dar. E por esta razão chama-lhe Cordeiro de Deus, porque tomou sobre si todas as nossas fraquezas, tirou os pecados do mundo e aceitou a ser batizado na morte. Deus não nos deixa passar sem repreensão as faltas, e só a peso de muito sacrifício que elas se harmonizam com os preceitos divinos. Segundo as palavras de Teofilacto, o é chamado Cordeiro de Deus porque sua morte foi aceita pelo Pai para nossa salvação, ou, por outras palavras, porque consentiu na própria morte em nosso benefício. Por isso se diz: essa oferta vem de tal homem, como a diz, é este homem que está a ofertá-la. O mesmo se passou com Jesus Cristo, quando é chamado Cordeiro de Deus, porquanto o Pai deu o próprio Filho à morte para nossa salvação. O Cordeiro em figura nunca pagou pecado algum. O verdadeiro, entretanto, limpou o mundo do pecado, livrando da cólera divina. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis que tira o pecado do mundo. Não diz, note-se, que haverá de tirar, mas que tira, isto é, que o faz continuamente desde então. Não o faz apenas com efeito durante a paixão, senão que nunca cessou de fazê-lo desde o dia de sua morte até o presente. Embora não tenha permanecido crucificado, senão por um dia, quer dizer, ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados, que de contínuo por sua virtude tira os pecados do mundo. Segundo São Gregório, os pecados do gênero humano deixarão de ser quando o nosso corpo corrupto for substituído pelo glorioso incorruptível, porquanto não podemos nos ver livres de todos os pecados enquanto cativos de corpo de morte. Segundo Teofilacto, mas, por que diz o pecado do mundo no singular e não os pecados do mundo? Está a referir o universal por meio da forma singular, como quando dizemos o homem foi expulso do paraíso, com a significação de que todo o gênero humano o foi. Segundo São Beda, este pecado de que fala o precursor é o pecado original, comum a todo o gênero humano. É a ele e a todos os mais que o homem lhe ajuntou que Jesus Cristo apaga por meio da graça. Segundo Santo Agostinho, aquele com efeito que revestiu-se de nossa natureza, sem contudo tomar-nos os pecados, esse é o que tira o pecado do mundo. Estais notificados da existência de certos homens que dizem: tiramos os pecados dos homens, porque somos santos. Se aquele que batiza não tem santidade e, portanto, leva a alma cheia de impurezas, como poderia tirar o pecado de outrem? Contra essa pretensão opomos esta simples verdade.
Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo, que desfaz toda a presunção que há entre os homens. Segundo Santo Agostinho, veio após mim porque meu nascimento precede o dele, mas existe antes de mim, porque está acima de mim. Segundo São Gregório, a razão de tal preeminência é esta: embora o nascimento de João tenha precedido de Jesus, este não deixa por isso de estar posto acima daquele, porquanto sua existência não se acha circunscrita pelo tempo de sua natividade. De fato, nascido no século de sua mãe, é engendrado do Pai acima de toda sucessão temporal. Segundo Santo Agostinho, uma vez conhecido Nosso Senhor, tornou-se inane a preparar-lhes os caminhos, porquanto ele próprio tornou-se para que os conheciam o caminho. Assim, conhecido que ficou o Salvador, em sua humildade acabou-se o batismo de João. Como quisesse Nosso Senhor dar-nos exemplo de humildade e nos incentivar a receber o batismo da salvação, conveio ser batizado por um seu servo e outros também a receberem, porque este não fosse havido por superior ao do Salvador. Quantos receberam o batismo de João, haveriam ainda de ser batizados no Nosso Senhor, sem que o inverso se verificasse. Segundo São João Crisóstomo, quanto testificava João Batista a respeito de Jesus, dizendo coisas admiráveis, como, por exemplo, que ele tira o pecado do mundo, punha a todos perplexos, e para lhes fazer crescer o convencimento, remonta seu testemunho até Deus e o Espírito Santo. Com efeito, alguém poderia inquiri-lo: como conheces? Ora, responde ele, foi por meio do Espírito Santo que desceu sobre ele. Viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. Segundo Santo Agostinho, não que Jesus tenha recebido a unção do Espírito apenas neste momento, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba durante o batismo. Nisto quis o Salvador prefigurar o próprio corpo, isto é, a sua igreja, na qual especialmente os já batizados recebem o Espírito Santo. Seria absurdo crer que Jesus só foi recebê-lo aos 30 anos, pois esta era a idade que tinha quando foi batizado, e que ao sê-lo, embora estivesse em pecados, também estivesse privado do Espírito Santo. Com efeito, assim está escrito do precursor: será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ou seja, se tendo por pai a um homem, ao Espírito Santo recebeu-o quando ainda no seio de sua mãe. Quanto mais Jesus Cristo, feito homem, que bem foi concebido no seio de sua mãe, teve por princípio não a carne, mas o Espírito. Sigamos com Santo Agostinho. Não que apenas Jesus Cristo tivesse um corpo verdadeiro, ao passo que o Espírito Santo se manifestasse aos homens sob enganosa aparência. Tanto a este quanto àquele desconvém a induzir os homens em erro. Assim, não lhe seria fácil ao Deus onipotente e feitor de todas as criaturas a partir do nada, fazer ali surgir um verdadeiro corpo de pomba, sem o concurso de outros animais desta espécie, do mesmo como fez o corpo verdadeiro no seio da Virgem, dispensando a influência da semente masculina. Sigamos com Santo Agostinho. De duas formas visíveis distintas manifestou o Espírito Santo aos homens, como em pomba quando desceu sobre Nosso Senhor por ocasião do batismo, e como em línguas de fogo quando veio sobre os apóstolos reunidos. De um lado o símbolo da simplicidade, de outro o do fervor. A forma da pomba ensina aos homens santificados pelo Espírito a fugir de toda duplicidade. O fogo, por sua vez, a não agir com frieza. E não te espantes de que aquelas línguas estivessem repartidas. Não te temas de que se percam, mas vê antes na pomba o símbolo da unidade. Importava que o Espírito descesse sobre Nosso Senhor na forma de uma pomba, para que todos os cristãos aprendessem a reconhecer os que levam em si o Espírito, quais sejam aqueles que com efeito vivem na simplicidade e convivem com seus irmãos na verdadeira paz, simbolizada pelos beijos que se dão às pombas.
Os corvos, sobre se beijarem como as pombas, também bicam e rasgam. Estas, contudo, de sua natural, o fazem por modo inocente. Ademais, os corvos se alimentam de carne morta. Não assim, porém, as pombas que comem as sementes da terra. E porque as pombas parecem chorar quando estão a acasalar, não nos surpreende o fato de que o Espírito Santo deseje se dar a conhecer na forma de uma pomba, uma vez que ele ora por nós com gemidos inefáveis. Não geme com efeito de si mesmo, mas em nós. E é por tais gemidos que nos inspira. Quem geme lamentando-se de estar como que esmagado pelo peso deste corpo mortal e de estar apartado do Senhor, esse é agradável a Deus, pois aí é o mesmo Espírito que o ensina a gemer. Há, contudo, muitos que gemem por se acharem privados dos gozos deste mundo, por estarem acabrunhados com as provações e esmagados sob o peso monumental das enfermidades do corpo. Esses não são gemidos de pomba. Em que forma haveria de se mostrar o Espírito Santo para dar a conhecer a unidade, senão na forma de uma pomba? A dizer à Igreja, após ter-lhe concebido a paz, porém uma só é a minha pomba. Que símbolo mais apropriado da humildade pode haver do que esse pássaro gemente e de extrema simplicidade? A santa e verdadeira Trindade se mostrou naquela conjunção. O Pai, na voz a dizer, Tu és meu Filho dileto, e o Espírito Santo sob a forma da pomba. Por essa Trindade foram os apóstolos enviados a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo São Gregório, acresce João Batista e repousou sobre ele, porque o Espírito desce sobre os corações dos fiéis. É bem verdade, mas só no mediador acha um repouso infinito, porquanto jamais se separa da humanidade de Jesus, de cuja divindade procede. Ora, o Salvador, falando de seus discípulos do mesmo Espírito, diz-lhe, e estará em vós. Em que sentido, pois, ele repousa sobre Jesus Cristo? A resposta há de aparecer mais facilmente se distinguirmos entre os dons do Espírito Santo, quando se trata daqueles dons sem os quais seria impossível alcançar a vida, como, por exemplo, a doçura, a humildade, a fé, a esperança, a caridade. Aí sim o Espírito Santo repousa sobre os fiéis. Mas quanto aos dons que manifestam o mesmo Espírito e cuja função é menos conservar a vida espiritual em nós do que estabelecê-la nos demais, neste caso o Espírito Santo nem sempre permanece e ademais ele foge de algum modo ao esplendor dos prodígios por tornar mais humildes nas virtudes que inspirou. Jesus Cristo, ao contrário, esteve unido todas as circunstâncias com o Espírito Santo. Segundo Santo Agostinho, mas quem afinal enviou o mesmo João Batista? Se a isto respondermos o Pai, diremos a verdade. Do mesmo se a resposta for o Filho, porém, mais acertadamente responderíamos se disséssemos o Pai e o Filho, mas como o precursor pôde dizer que desconhecia quem o enviara, se João não conhecesse Jesus Cristo, falou temerariamente quando disse que deveria ser batizado por ele. Se já o conhecia, por que disse então? Quando disse não o conheço, referia-se ao passado, portanto a um tempo anterior ao batismo de Jesus, ocasião em que lhe dirigiu as palavras nestes termos: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Segundo Santo Agostinho, ao lermos os demais evangelistas que escreveram mais detidamente sobre o batismo, veremos de maneira cristalina que a pomba desce sobre Nosso Senhor quando ele saía d'água. Ora, como se viu, a pomba não desceu senão depois do batismo. E se João dissera a Jesus antes deste evento, sou eu que devo ser batizado por ti, é de força concluir que já o conhecia. Como, pois, pôde agora dizer, eu não o conhecia, mas o que mandou batizar e etc. Acaso foi no dizer estas palavras que reconheceu aquele que antes era que não conhecia?
Ou então quis dizer que passou a conhecer mais profundamente a quem antes conhecia imperfeitamente? Sabia com efeito o precursor que Nosso Senhor era o Filho de Deus e igualmente estava ciente de que ele haveria de batizar no Espírito Santo? Disto sabemos porque antes de que Jesus se achegasse às margens do Jordão, quando o povo acorria a fluxo para ir ter com o precursor, este lhes dizia: o que há de vir depois é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de lhe levar as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Que então faltava-lhe saber? Ele não sabia com efeito que a virtude do batismo haveria de pertencer exclusivamente a Nosso Senhor, que a conservaria de maneira que nem Pedro nem Paulo poderiam vir a declarar: esse é o meu batismo, como lemos este analogamente dizer: meu evangelho, e que esse sacramento haveria de ser ministrado igualmente aos bons e maus. Que importa o mau ministro quando o próprio Senhor é bom? Batizava-se uma segunda vez após o batismo de João. Agora, porém, estamos dispensados de fazê-lo, mesmo no caso em que o ministrante seja um assassino, porque João dava o seu próprio batismo, mas o assassino dá o de Jesus Cristo. De fato, tamanha santidade desse sacramento, que não pode ser conspurcado nem por um homicida. Nosso Senhor, se este fosse sua vontade, poderia ter conferido a um de seus servidores o poder de administrar o batismo em seu nome, sem se perdisse eficácia. Mas o não quis, a fim de que quantos recebam seu batismo ponham as esperanças naquele em nome de quem fora batizado. Não tensionava de que um servo pusesse suas esperanças no outro servo. Se o tivesse feito, quer dizer, se tivesse transmitido essa capacidade aos seus servidores, haveria tantos tipos diferentes de batismo quanto de homens a servi-lo. E como se diz, batismo de João, disse-ia, se fosse este caso, batismo de Pedro ou de Paulo. Esse poder que reteve para si Nosso Senhor fundamenta a unidade da Igreja. Porém, uma só é a minha pomba. É possível que alguém seja batizado por outro, isto é, por alguém que não a pomba do Espírito, mas neste caso o sacramento não teria nenhuma eficácia.